Apresentaremos agora o documentário Da Pomerânia ao Rio Grande, 142 anos da história da família Schienemann no Brasil. Cada uma fase, então, se achar pra gente. Mas aí isso vai demorar muito. Não vai demorar. Muito obrigada. Pois é, mas esse eu não gosto de dar uma fascinante, sabe? Atravessando o paraíso, hoje em Catacaninhas, com 98 pelo crescimento cada vez mais alto. Mesmo que estais em lugares estranhos, sempre lutai por escola e igreja, para que seus filhos não andem como analfabetos e muito menos sejam ateus. Nota-se que, mesmo passando... Queremos chamar agora o Sr. Nestor Schienemann para fazer o seu relato sobre a história da colônia Santo Ângelo e a família Schienemann em seu contexto, suas memórias e seu perfil. Eu queria parabenizar a todos, porque graças a vocês, nós hoje estamos fazendo o maior, o mais completo e o primeiro encontro internacional dos descendentes dos irmãos imigrantes. Vocês todos estão de parabéns, porque não adiantaria nada a comissão se esforçar se vocês não tivessem aceitado esse nosso pedido. Meu muito obrigado mais uma vez. A história da colônia Santo Ângelo, berço da família Schienemann no Brasil. Eu tenho em dois contextos, a nossa família em seu contexto até os dias de hoje e memórias e perfis da nossa família. Em 1855, o governo provincial criou na região do município de Cachoeira a colônia Santo Ângelo, nome dado em homenagem ao seu fundador, Ângelo Muniz Ferraz, o então presidente da província. Cachoeira foi fundada por um grupo de soldados portugueses em 1750, passando ao status de cidade em 15 de dezembro de 1859. Os primeiros imigrantes alemães só chegam a Santo Ângelo em 1º de novembro de 1857, na localidade do Cerro Chato, à margem esquerda do rio Jacuí, hoje município de Agudo. Segundo literatura do Barão von Calden, eles foram desembarcados à força, uma vez que revoltados estavam por terem sido enganados, pois lhes fora prometida há já 8 anos criada a colônia de Santa Cruz. Sua área, em 1878, era de aproximadamente 400 km². Seu primeiro diretor foi Floriano Zurowski e depois Karl Hermann Johann Adam von Calden, conhecido por Barão von Calden. Ele foi a personalidade mais importante na história da colônia, como administrador e político. Filho da aristocracia junker-prussiana, imigrou ao Brasil como alferes de infantaria. Com ele vieram os legionários soldados Brummer. Em sua homenagem, o município de Paraíso do Sul dá à rua principal de Vila Paraíso o seu nome, Avenida Barão von Calden. Em 1865, Santo Ângelo torna-se primeiro distrito de Cachoeira e em 1885 deixa de existir, surgindo em seu lugar
vários distritos. Dá-se assim um ponto final aos rumores de que a colônia pretendia tornar-se independente, a exemplo da colônia Santa Cruz. Na outrora colônia Santo Ângelo, hoje estão os municípios de Restinga Seca, Agudo, Dona Francisca, Nova Palma, Paraíso do Sul e Cerro Branco. Agudo, berço da imigração da colônia Santo Ângelo, torna-se município em 16 de fevereiro de 1959. Sua cidade localiza-se no local denominado à época da colonização de Picada Moro Pelado e tem como ponto de referência na preservação da história e da cultura de seus antepassados o ICBA, Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo. Paraíso do Sul, a Pomerânia Brasileira ou a Nova Lubov. Aqui começa a história da família Schünemann no Brasil. Na década de 1860, foi realizada a medição e o povoamento de grande parte do atual município de Paraíso do Sul. Sua localização inicial ocorreu por Agudo, onde se localizava o Galpão dos Imigrantes. Seu primeiro morador foi Karl Halberstadt, na linha Neri, o qual teve ele próprio que abrir caminho na mata para chegar ao seu lote, que ficava a cerca de 10 quilômetros do galpão ou alojamento dos imigrantes. O Galpão dos Imigrantes em Paraíso só foi construído em novembro de 1863 e que se localizava na localidade hoje denominada de Pousada dos Imigrantes, no exato lugar onde, em 1936, foi erguido o monumento à imigração, que se constitui num dos mais importantes marcos históricos da região. Restaurado em 1991, na gestão dos senhores Aldo Rode e Alfredo Link, a comunidade relembra seus pioneiros por ocasião dos festejos do Dia do Colono em 25 de julho, depositando-lhe flores em louvor a Deus e agradecimento ao pioneirismo e coragem. Foi neste galpão, ou quem sabe alojamento coletivo, que nossos antepassados imigrantes receberam o seu primeiro abrigo. Rudimentar, diga-se de passagem, mas sempre um abrigo. Quando aqui chegaram em 25 de agosto de 1869, vindos via Cachoeira, até o dia de sua instalação nos seus lotes. Além da família Schünemann, também nesta data chegaram as famílias Milbrat, Vrasse, Achterberg, Müller, Drevans, Rebein, entre outros. Quem sabe não tiveram eles a mesma exclamação que teve o Barão von Kalden e que hoje, 150 anos depois ainda continua tão viva entre os paraisenses. Es ist wirklich ein Paradies. Isto realmente é um paraíso. Quando vislumbrou a paradisíaca paisagem de vales e montanhas a perder-se ao longo no horizonte. Os imigrantes que colonizaram Paraíso, a sua grande maioria, veio da Pomerânia, e destes muitos vieram da localidade de Lubov, inclusive nossos antepassados. Diga-se de passagem que entre 1850 e 1880, 1/3 da população de Lubov, 70 famílias, totalizando 300 pessoas, emigraram, tendo como destino principal a colônia Santo Ângelo. Paraíso do Sul emancipou-se político-administrativamente em 12 de maio de 1988, com sua sede às margens da RST 287, com uma área de 342,36 km². Durante sua história, a hoje Vila Paraíso chamou-se de Paraíso até a ditadura do Estado Novo, quando lhe deram o nome de Marupiara,
E, felizmente, em 1959, o 8º Distrito de Cachoeira do Sul voltou a chamar-se de Paraíso do Sul, um nome tão belo quanto suas paisagens, um lugar onde seus homens vivem em harmonia com a natureza. A população é constituída de 75% de origem germânica, 15% de portugueses, 5% de italianos, 5% de negros, totalizando 7.466 habitantes, conforme o IBGE de 2006, com uma densidade demográfica de 21,5 habitantes por quilômetro quadrado. Caracteriza-se como zona minifundiária, com 1.132 estabelecimentos rurais, conforme também a fonte do IBGE de 2006, distribuídos em 27 localidades. Sua distância à capital do estado é de aproximadamente 250 quilômetros, com uma altura média de 63,4 metros em relação ao nível do mar, e o seu pico mais alto com 601 metros. Paraíso do Sul localiza-se na Depressão Central, longitude oeste 53 graus e 10 minutos, latitude sul 29 graus e 43 minutos. Com clima subtropical, divide-se entre várzeas e montanhas e tem sua economia baseada na agricultura e participação do comércio, indústria e serviços. Na agricultura destaca-se o arroz irrigado, com 4.088 hectares, o fumo com 3.100 hectares e o milho com 2.860 hectares, conforme o IBGE de 2008. Grande parte dos descendentes dos irmãos imigrantes Schünemann sobrevivem basicamente da agricultura, mas também no setor educacional. A família mostrou empenho desde cedo para a construção e manutenção de escolas. E para o que é mais importante que uma escola, qualidade de ensino, baseados neste princípio e prezando sempre a ideia de que um professor competente faz um aluno aplicado. Muitos de seus filhos conseguiram chegar a lugares de destaque na vida sociopolítico-econômica da nova pátria. As principais religiões em Paraíso do Sul são a ISLB, IECB, ILB e Católica. A comunidade mais antiga é a da ISLB de Vila Paraíso, cujo ano de fundação consta ser 1873, quando da chegada do pastor Wittlinger. Porém, há registros que apontam a separação de Agudo e Paraíso tenha ocorrido em 1871. E os primeiros registros apontam ofícios religiosos no ano de 1869. Seu templo foi inaugurado em 27 de abril de 1890 e sua pedra fundamental foi lançada em 1866. Nossos antepassados tiveram uma ampla participação na sua fundação e construção, sendo que boa parte das pedras de arenito e madeiras nobres saíram de suas propriedades. Também na política houve ampla participação da família, com 3 prefeitos e diversos vereadores eleitos em 6 legislaturas. Preservando as tradições germânicas ao grupo de danças alemãs Grüner Wasserfall, nome dado em homenagem à bela cascata do Poço Verde, um ponto turístico de beleza ímpar em meio à natureza, a apenas 10 quilômetros de Vila Paraíso. Também nele a família sempre marcou presença. Paraíso do Sul é banhado ao sul por um dos rios mais importantes do estado, o Rio Jacuí. Além dele, há uma boa distribuição de cursos d'água, tendo significado especial para a família o Arroio da Porta, que corta o município percorrendo mais de 29 quilômetros desde a localidade do Rodeio do Herval a nordeste até sua foz no Rio Jacuí, a sudoeste. Teve ele importância ímpar na vida da família de Johann Friedrich August Helmut Schünemann,
pois era o recurso hídrico em sua propriedade. E o Arroio Paraíso, que com suas nascentes na linha dos Pomeranos, no extremo norte, após percorrer mais de 24 quilômetros, desemboca no Arroio da Porta, na segunda propriedade de Auguste Caroline Schünemann e Wilhelm Buski, e alguns quilômetros antes passa perto da propriedade de Karl Hermann Rudolf Schünemann. A família Schünemann muitas outras vezes marca presença em prol do progresso de seu novo chão pátrio, como quando da construção do Hospital da Vila Paraíso e a vinda da luz elétrica com apoio braçal e financeiro. Os nomes populares das localidades, embora não sejam nomes oficiais, estão sempre presentes na boca dos paraisenses por mais de um século. Destaco alguns: Schwabental, Vale da Suábia, Böhmpicade, Picada Boêmia, Gänse, Canto dos Gansos, Taubmingel, Canto das Pombas e Kammerland, Terra da Câmara. Sonnenegge, Canto do Sol, onde os primeiros raios de sol se debruçam nos vales e montanhas, entre tantos outros. Isto também é cultura. Quanto ao destino dos nossos antepassados na colônia, além de tê-lo mostrado no vídeo, colocamos um mapa no mural para que todos possam ver onde seus antepassados imigrantes moraram no hoje município de Paraíso do Sul. Quero salientar que grande parte destas propriedades ainda continua com seus descendentes, o que prova o vínculo familiar empreendido durante quase um século e meio. Para não alongar-me, irei relatar somente 4 acontecimentos nas memórias da nossa família. O primeiro diz respeito à saudade. Está vivo nas memórias da família que a jovem Auguste tentava passar ao seu marido Wilhelm a imagem de seu pai querido que tão longe estava. Já tinha se passado 5 anos desde a despedida na Pomerânia. Quanta aflição, quanta dificuldade em achar um semblante igual. Mas como em um conto de fadas, num belo dia, viu um senhor se aproximando na estrada e não teve dúvidas. Chamou Wilhelm e disse: com esta pessoa se parece meu pai. Estatura, caminhar, tudo exatamente igual. Mas não estamos na Alemanha. Opa, ele até está vindo para cá? Não estavam na Alemanha, mas era seu pai. Era o dia 21 de agosto de 1874. Uma imagem de amor não se apaga no tempo. O segundo é sobre preocupações e conselhos paternos. A vontade de emigrar novamente veio tão depressa. Já em 1901, os filhos de Johann Friedrich August Helmut Schünemann, Reinhold e Wilhelm emigram para desbravar a desconhecida Serra Cadeado. E em 1908, o filho Edward segue o mesmo destino. A história que estou relatando ocorreu lá no trevo de acesso à Vila Paraíso, na hoje RST 287. No local da despedida, onde cantaram hinos de louvor e fixaram seus olhos nas lindas montanhas paraisenses, que por muito tempo não iriam ver mais. O pai tomou as mãos de seu filho e fez este pedido: prometa que faças como o teu pai o fez quando foi para o desconhecido. Lute primeiro por escola e igreja, para que sua prole não vire analfabeta e pagã. Estudo e fé, sempre uma boa preocupação. O terceiro é sobre fé. A Revolução Federalista muitas preocupações trouxe aos lares daqueles que vieram aqui para ter paz. Soluções de abandonar o lar, embrenhar-se mata dentro, em esconderijos mais seguros foram arquitetados. Mas a bisavó Frederique
apegada em sua profunda e firme fé cristã, pegou a sua Bíblia que trouxera de além-mar e disse: aqui está a minha arma, a minha proteção, e nada nos acontecerá em nosso lar. A fé também ali movia montanhas. O quarto é sobre amizade. O pão de centeio com manteiga é um prato tradicional nas famílias pomeranas. Contava-se que a bisavó Frederique sabia assá-lo como poucos. Por outro lado, os integrantes da Orquestra Schott eram seus grandes apreciadores. Mas como não só de pão vive o homem, música também acalenta corações. E que tal, mesmo cansados depois de fazer música em outra festa durante toda a noite, na manhã seguinte se instalar estrategicamente e brindar uma família amiga com inúmeras marcas, sem pedir nenhum retorno financeiro, mas ganhar em troca aquele café matinal com pão de centeio e manteiga fresquinha, regado a muita amizade. Foi o que esta turma fez. Deixo-lhes esta pergunta para refletir: o que vale mais, muito dinheiro ou uma grande amizade? Assim como a maioria dos outros imigrantes, os nossos antepassados, além de saberem trabalhar a terra, embora precisando se adaptar ao clima do hemisfério sul, trouxeram em sua bagagem outras profissões. Os irmãos Schünemann eram marceneiro e carpinteiro formados. Era este seu perfil. Essa formação, assim como a de muitos outros, fez a grande diferença no alavancar das novas colônias. Mas o que havia de tão importante em ser marceneiro e carpinteiro? Ora, eram eles que sabiam trabalhar a madeira, abundante na natureza, fazer de um cabo de enxada, altear, a roca e tantas outras coisas importantíssimas na época. E as irmãs Schünemann, com certeza, sabiam também elas algo que para muitas mocinhas de hoje não faz a menor diferença. Ou vocês acham que coser, tricotar e saber tecer seu próprio tecido não fazia naquela época a grande diferença? Outra marca presente foi a solidariedade. Quando um não colhia e o outro estava abastado de fartura, não deixava seu irmão sofrer. Isto também é uma grande diferença. E outra grande diferença foi manter vínculos familiares, manter a língua materna, manter costumes, tradição e lealdade, enfim, manter sua identidade. Ano passado, quando do falecimento do meu pai, o pastor Rogério Renner passou-me um questionário para que eu o preenchesse. E lá estava uma pergunta que me chamou a atenção: o que seu pai, no caso, vos deixa? Não hesitei em responder: o seu exemplo de amor paterno e sua luta por justiça e retidão. Como bom seria se todos os filhos pudessem dizer isto ao lado do corpo desfalecido do seu amado pai, que não os abandonou quando ficaram órfãos da mãe, e sempre lhes mostrou que o melhor caminho é dos justos e dos retos. Isto também faria uma grande diferença. Mas que bom seria também se todos os pais pudessem ir para o descanso eterno, na certeza de que seus filhos, netos ou bisnetos, seguirão seu bom exemplo. Isto faria a maior diferença. Que saibamos somar as diferentes diferenças para que possamos fazer a diferenciação de nos manter uma família afetiva e unida, com sede de justiça e retidão por todos os tempos, e mostrar aos nossos filhos que a autenticidade é a maior diferença entre os que são e os que tentam ser. A autenticidade é a maior diferença entre os que são e os que tentam ser.
Jaime Caetano Brown, e que nossos sucessores mantenham vivos os encontros de família. Meu muito obrigado.